Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo com Seminarista. Hoje, Breno está de folga. Tem um seminarista novo, carne nova, aqui pra gente. Apresente-se. Eu me chamo Pablo, sou lá da paróquia São José Operário em Pernambués, seminarista da etapa da configuração, segundo ano de teologia. E hoje, Léo, estamos com um convidado mais que especial. Estamos com o reitor de Amargosa, o Padre Valmiro. Padre, seja bem-vindo ao nosso podcast Papo com Seminarista. Se apresente. Sou Padre Valmiro, como já dizia o seminarista Pablo, reitor do seminário aqui em Salvador, acompanhando 14 jovens seminaristas, sendo 5 da filosofia, 9 da teologia. Uma alegria muito grande poder estar com você, Pablo, com o Léo. Nós convivemos no mesmo espaço e graças a Deus por isso. E é o motivo pelo qual estou aqui, porque convivo com vocês no mesmo espaço do Central. E uma alegria também poder estar com os nossos amigos aqui no estúdio, eles que também contribuem e colaboram aí com a PASCOM. Então, uma alegria muito grande poder chegar a você através deste momento. Maravilha, Padre. Então, seja bem-vindo. O espaço é nosso. Não fique... É a primeira vez dele, gente, participando de algo do tipo. Fique tranquilo, fique solto. Solta o ombro, solta o ombro. Isso. Vai relaxando, que nós somos bonzinhos, né? E para começar o nosso papo, vamos puxar um pouquinho da história do senhor, para a gente conhecer quem é o Padre Valmiro, como a trajetória que veio do criança, adolescente, o adulto Valmiro, até chegar ao Padre Valmiro. Conta pra gente. Da história, né? Bom, eu sou natural de uma cidade, por nome Rafael Jambeiro, a uns 250 quilômetros aqui da capital, uma cidade pequena, de um povo muito simples, e é deste povo simples que nasceu minha família e onde também eu nasci, né? Desde cedo, criança, ali já nos meus 9, 10 anos de idade, eu dizia para as pessoas que eu queria ser padre. Então, muito adolescente, eu já trazia esse desejo comigo em dizer que eu ia ser padre. E desde aquele período ali dos meus 9, 10 anos que eu dizia, eu nunca perdi o foco, né? Sempre confirmava isso, eu quero ser padre, dizia isso para os padres que por lá passavam, para o bispo também, e ele sempre dizia, olha, calma, estude, o ensino médio, termine, depois você procura o seminário, começa os estudos. Então, ali em Rafael Jambeiro, eu fui crescendo, né, comprometido nos estudos. Quando eu me dei conta que eu queria ser padre, sabia que padre tinha que estudar muito, então eu comecei ali, desde adolescente, a ser muito comprometido nos estudos. Me envolvi em vários trabalhos na minha cidade, sala de aula, né? Por último, um trabalho na prefeitura, né? Na área social, e queriam até me envolver no mundo político, né? Por eu ser muito popular na região, então queriam me envolver, vereador, algo assim. Eu falei, não, eu tenho um objetivo maior, um objetivo que vai ser para sempre, vai ser para 4 anos, né? E ali eu realmente coloquei foco no meu tempo em Rafael Jambeiro, meu tempo em Rafael Jambeiro é até terminar os estudos do ensino médio, né? E ali, uma vez terminando, eu abri mão do trabalho da prefeitura e desci para Amargosa, ali fazendo propedêutico. Dali desci para Ilhéus, onde fiz meus estudos de filosofia e teologia. Uma vez terminando os estudos, voltei de novo para a diocese de Amargosa, onde percorri ali umas 5 paróquias, né? Tenho 20 anos de padre, nem parece, né? Gosto de menino e já com 20 anos de padre. E, no entanto, agora chega Dom Juraci, que nem me conhece, na verdade, pouco, e já me confia o seminário, o que, na verdade, seminário é para realmente quem o bispo conhece, né? Que um bispo cria uma certa confiança no padre. E eu dizia justamente para ele, mas o senhor pouco me conhece, pouco tempo de contato, de relacionamento. Ele dizia, é você que vai. Né? Não foi nenhum pedido, na verdade, foi uma ordem, né? E aqui estou para cumprir mais essa missão, né? Mais uma experiência, na verdade. Agora eu posso dizer que tive experiência de paróquia, experiência de seminário.
Então, um pouco da minha trajetória, da minha caminhada, não é? O senhor, depois de sair do seminário, se ordenou diácono, padre, o senhor foi imediatamente pároco. E qual foi o desafio assim da sua primeira paróquia antes de chegar até onde o senhor chegou hoje? Pois é, eu me ordenei diácono na paróquia que eu fui fazer estágio, né, em São Antônio de Jesus. São as surpresas de Deus. Aonde eu fiz estágio, eu me ordenei diácono. E uma vez ordenando diácono, o bispo me designou para uma outra paróquia, por nome Nossa Senhora da Conceição Itatim, né? E ali, então, eu completei meu tempo de diaconato, me ordenei padre na minha cidade natal e voltei para Itatim como padre. Uma cidade, na verdade, é uma paróquia que compreende duas cidades, daí desafio. Uma paróquia que compreendia duas cidades com mais ou menos 48 comunidades. Então, para eu realmente responder essa demanda de 48 comunidades, chegando no ponto de, nos vai e vem das comunidades, carro já encapotou comigo, sofri acidentes, justamente nessa demanda de correria para chegar até as comunidades, né? Então, o cansaço foi muito. Para mim, o maior desafio foi iniciar uma paróquia, iniciar como pároco em uma paróquia muito crescida a nível de comunidades, né? O povo exigindo muito formação, acompanhamento, presença do padre, e eu ter que me dividir o máximo para chegar a todas as comunidades. Esse, para mim, eu diria para o bispo que, hoje como reitor, que não é uma experiência boa, né? Enviar um padre novo para uma demanda de paróquia com tantas comunidades como eu, nesse caso, 40 comunidades. A gente até deixa de viver mais fecundamente o aspecto espiritual, né? Porque não tem tempo para isso, não tem tempo para si. Você passa a viver somente para, né, as demandas de apelo do povo. Então, meu maior desafio no início de ministério foi justamente isso: iniciar com a paróquia em uma demanda de comunidades muito grande. E é um grande desafio para tentar conciliar, de fato, a vida pastoral com a vida espiritual. E são dois motores que regem a vida do padre, principalmente nós, que, Sim, que, sim. que estamos. Ó, nós, ó, já tô. Já tô já Potencial. Mas me isso é bom. colocando. Você é um padre em potência, né? Exatamente. Já aprendemos na filosofia. Mas conciliar essa subida no monte e essa descida. Isso é próprio da vocação diocesana e tentar conciliar isso é de fato algo muito complicado, mas algo possível de acontecer já falar no nosso ministério, no ministério, no ministério. Mas essa experiência da escolha do local pela diocese, como, como o senhor falou, vou ser padre diocesano. Eu penso que, de repente, se eu fosse mais orientado, mais acompanhado, vocacionalmente falando, talvez eu nem fosse padre diocesano, eu fosse mais padre religioso, né? Eu sou muito dado à interatividade, a viver coletivamente. Gosto muito da convivência assim comunitária, né? Enquanto que o padre diocesano, ele é chamado a viver sozinho em uma paróquia, né? Onde você passa um dia inteiro de compromissos, chega à noite, se depara com a casa paroquial, você sozinho, sem ter com quem partilhar, de repente, os muitos sucessos durante o dia ou os muitos fracassos também, dificuldades, desafios, você nem tem como partilhar ali, depois de 4 missas dominical, 5 missas, é o cansaço, muitas vezes eu até deixava de jantar já tão cansado, sem aquele estímulo de pegar comida para esquentar e comer sozinho, né? Então, eu penso que a vida coletiva, isso na minha concepção, né? Eu tenho mais perfil com padre religioso no que diz respeito a esse lado de coletividade, né? De estar junto, de conviver, de poder realmente caminhar junto com o outro. Tanto que saindo aqui do seminário eu não teria dificuldade nenhuma se o bispo me mandar para ser vigário de algum pároco na diocese e a gente poder conviver junto. Para mim está sendo tão gratificante hoje eu sentar à mesa com os 14 seminaristas, né? Tem hora que a refeição termina, a gente fica 40 minutos, uma hora conversando depois da refeição. Fruto dessa convivência, desse
jeito bem coletivo mesmo que eu gosto de viver. Isso que o senhor falou marca muito, porque eu me lembro de uma noite de Natal, quando terminou a celebração e a gente voltou para casa, e lá o padre desceu para a casa paroquial sozinho, marcou muito aquilo ali. Um exemplo também que me marca é de um padre amigo que ele fala da importância desses vínculos de fraternidade. Para nós que estamos aqui na cidade é mais fácil, tudo mais próximo, mas para uma diocese do interior rural, a distância muito Muito grande, grande. isso já se torna mais complicado. E aí também é um desafio a mais para viver o ministério, né, padre? Justamente. Embora eu reconheço que, de repente, eu, acompanhado, poderia estar sendo religioso, contanto, o ser diocesano, isso não tira a alegria do ser padre, né? Sou realizado, sou encontrado, por onde passei, as 6 paróquias por onde passei, me realizei com o povo, né? Sinto também que me realizei e realizei também o povo com esse jeito próximo, humano, né, acolhedor, tanto gostar de pessoas, as casas paroquiais por onde eu passei, sempre era porta aberta o dia inteiro e as pessoas tendo acesso de sentar comigo para tomar um café de manhã, almoçar, jantar à noite. É tanto que as pessoas sempre diziam assim, ah, padre, o senhor é muito acolhedor e já fruto disso, de querer realmente a pessoa mais perto de mim, né? Então, bora jantar comigo hoje, né? Hora ou outra eu pegava comida, botava dentro do carro e ia fazer refeição na casa de uma família, de uma pessoa. Isso me faz. Bom, já que eu não tenho como conviver com pessoas dentro da casa paroquial, como eu não tinha como conviver diretamente, então eu trazia as pessoas para a casa paroquial para a gente conviver juntos, de trazer casais, família, ficar ali comigo até 10, 11 horas da noite, jantando, conversando. Aí quando chegava o sono, eu mandava as pessoas embora e vinha dormir, ia dormir. Vai embora. Já deu sono, já a bateria social já acabou. Vai embora. Mas é interessante, né, que Uhum. às vezes algumas pessoas acabam romantizando, né, essa vida do padre. Ah, é tudo umas mil maravilhas. Mas existem as cruzes, existe a solidão a solidão do pastor. Existe a solidão do pastor, que também pode ter é uma oportunidade também de ter o contato com nosso Senhor, uma proximidade maior com o nosso Senhor. Então, vivendo, padre, essa experiência, querer viver essa experiência comunitária, teve alguma congregação que o senhor já pensou em ingressar antigamente ou como? Isso. Rafael Jambeiro, como está muito próximo à Feira de Santana, então lá frequentava muitos freis, né? E eu tinha muita vontade de manter contato com eles, mas não tinha alguém que me facilitasse chegar até eles, né? Adolescente, meio que pacato, sem muito jeito de interagir com as pessoas. Então isso me faltou, eu ter tido esse contato com os freis, colocado um pouco a minha experiência para eles. E eu também fui começando a falar logo para Amargosa, né? Eu dizia assim para os padres de Amargosa, para Dom João Nilton, que foi nosso bispo da minha geração, que hoje é mérito. Então eu dizia para ele e a partir dele, dos padres, começaram a me acompanhar. Então eu foquei ali mais em Amargosa mesmo, deixando um pouco esse lado do padre religioso, né? Nossa, já comigo eu também pensei em ser padre religioso, mas foi só Um insight, um pode ser. insight, algo do tipo. Mas aquele porquê não da vocação surgiu com os freis franciscanos, dos menores, aqui em Salvador. Estávamos fazendo peças teatrais nas ruas de Salvador, falando da campanha da fraternidade na época, foi 2014. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí despertou. Visitava o convento para ensaiar as peças. Era também com jovens, né? Da minha paróquia de origem daqui de Salvador e acabou despertando. Perguntei pro Frei como é que fazia, aí ele conversando comigo, aí na primeira conversa eu falei, já não, já não é para mim não, vou resolver uma coisa aqui em Salvador, etc. Então, fui me entendendo, me encontrando, né? Isso faz parte. Você jovem que está nessa caminhada vocacional, não tenha medo de, para onde eu vou, o que eu vou fazer, tem que se lançar. Se lança, cara. Se lança. Se arrisca. Tá com medo, vai com medo.
Então, isso faz parte da descoberta, né? O Papa Francisco Processo, né? diz do processo. O Papa Francisco diz que a vocação é o encontro jubiloso de si mesmo. E a gente tem dúvida. Nós no caminho que a gente percorre, a gente tem que, de fato, saber, né? Para ser uma escolha acertada, não é verdade? Justamente. Uma escolha acertada e não quer dizer que a escolha acertada ela já nasce com a gente, essa escolha, né? Vai se fazendo, ela vai se alinhando, vai tendo melhores esclarecimentos. De repente, imaginaria que fosse isso, no ato de vivenciar ou fazer experiência, eu vou ver que não é isso, vai ser outra coisa, né? E o bom é você arriscar, avançar para fazer descoberta. Porque não quer dizer que entrou no seminário vai ter que ser padre, né? O próprio processo de encontros vocacionais tem um pouco essa dinâmica. Olha, você está vindo, mas não quer dizer que você está aqui no encontro para ser padre. Você está vindo para fazer uma experiência, uma descoberta, né? De repente está o jovem ali, imaginando ser padre, mas com o coração voltado para ser pai, esposo, né? Que bom, porque pode fazer dentro de um processo vocacional, ter essa descoberta, né? Ou fazer realmente ter essa conclusão. O que não pode é, de repente, a gente não fazer experiência vocacional e se firmar em uma caminhada que não seja aquela. Verdade, padre. O importante de dar o passo, o primeiro passo, é justamente isso: sanar essa dúvida, tirar essa dúvida do coração. Meu Deus, porque, como o senhor falou, né? Eu vou por um caminho, mas fico sempre remoendo, pensando: ah, e se eu fosse padre, se eu tivesse feito a experiência? Então vá, não tenha medo, arrisque, entre, faça os encontros vocacionais, participe, e ali você vai descobrindo no processo realmente qual vocação o Senhor deseja para você. Assim também foi comigo. Fiquei com aquilo, vai, entra, não entra, tem o trabalho, tem outros compromissos, e fui, cheguei aqui hoje, estou, e graças a Deus não me arrependo nenhum momento dessa experiência. E a cada dia o sim é renovado. Acredito também que no ministério é a mesma coisa, né, padre? Justamente, justamente. A vivência do ministério vai sendo confirmação daquilo que você almejava, né? Realmente era isso mesmo, o ato de celebrar os sacramentos, é, assumir a administração da paróquia, a parte pastoral, tudo isso vai confirmando o que você colocou como intenção na sua vida, né? Nada passa a ser estranheza, tudo passa a ser exigência, mas na exigência você vai se encontrando porque faz parte da tua identificação, né? E já teve algum momento, padre, na sua vivência de ministério que o senhor é, nossa, eu nasci para isso. Como se fosse aquele tapinha de Deus falando: meu filho, é para isso aqui. Como é aquilo que eu dizia no início, desde a minha adolescência, com 9, 10 anos, eu dizia que eu queria ser padre, né? Razões N tive para realmente não continuar trilhando este caminho. Uma, que eu nasci de uma família que não comungava muito de uma caminhada de igreja, que não era de frequentar a igreja, não era de vida de comunidade, minha família. E ali é nesse contexto de família que eu realmente brota em mim esse desejo de ser padre, né? Sem incentivo de pai, de mãe, de irmãos, ao contrário, eles dizem o seguinte: não, você precisa trabalhar, você precisa construir uma família, né? E assim por diante. A minha própria família, da minha família para fora da família, sempre encontrei pessoas que me incentivassem a trilhar outros caminhos, né? Achando que eu teria mais lucro, né? Mais resultados, de repente partindo para trabalhos que fossem bem remunerados, assim por diante. E nada disso, nem a falta de incentivo da família e nem do povo fora da família, me tirou o foco de ser padre, né? E com 20 anos de sacerdócio, para mim, cada ano, cada tempo, cada oportunidade, como agora vou celebrar no dia 4 de julho, meus 20 anos, para mim é uma confirmação, né? Uma confirmação de Deus, que foi justamente para isso que ele me permitiu vir ao mundo, para neste mundo eu viver a missão que ora assumo. Me realiza, me satisfaz, né? Com todas as dificuldades que vocês diziam. Não é uma caminhada fácil, né? Seja lá na paróquia, seja hoje no seminário, né? Desafios são N's, e já passei por vários,
muitos mesmo, mas nenhum assim me tirou o encanto, o elão, o entusiasmo, a alegria de ser o que hoje sou, né? Porque não faz de ser padre que você vai estar isento de problemas, de desafios, dificuldades. Isso seria muita fantasia a gente encarar esta realidade ou fazer este caminho imaginando que vamos estar isentos de problemas, dificuldades, desafios, que as pessoas todas vão nos amar, vão nos acolher, acolhe mesmo, vão nos amar no dia da posse e demonstrar muito amor naqueles primeiros dias. Mas depois vem aí os desafios, as dificuldades, que são muitos, e você passa realmente a conviver com tudo isso, né? E tudo isso vai te fazendo padre. Hoje eu sou muito mais maduro, muito mais convicto, muito mais plantado do que o dia de ontem, os meus anos anteriores de padre, as observações, as correções, ou de forma educada, gentil, ou muitas vezes de forma um tanto brusca, em avaliações ali na própria paróquia. Tudo isso foi me fazendo o padre que hoje sou, mais centrado, né? E mais amadurecido também. Em uma frase que eu vi de uma homilia de um padre, Padre Jonathan, aqui da arquidiocese. E ele disse, uma homilia, Nosso Senhor nunca disse que a caminhada seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Essa levo para minha caminhada no seminário, levo com certeza, irei levar, né, para minha caminhada no ministério. Léo, o padre falou aqui sobre a importância, né, da família, que a sua família não era de caminhada. E às vezes a gente vê, não sei se a tua família foi assim, mas minha mãe chorou muito também. Chorou demais quando eu falei que queria entrar no seminário. E às vezes a gente vê essa desmotivação até mesmo dentro das nossas paróquias. As pessoas que são engajadas, às vezes almejam sucesso para os seus filhos, outras carreiras, médico, advogado, e às vezes reza tanto, né, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, mas às vezes não olha para dentro da sua casa e incentiva esse jovem que quer dar os primeiros passos. É muito importante a família neste início, neste processo. O que o senhor tem a dizer assim para as famílias hoje dos jovens? Por exemplo, o senhor é o reitor, né? O senhor recebe muitos jovens e qual a importância da família nesse início de caminhada dentro do seminário, dentro do processo vocacional para a vida do seminarista? É interessante, Pablo, porque realmente toda experiência começa lá em casa, não é? O Papa João Paulo II dizia que a primeira igreja é a família, né? A casa, ele chamava de a igreja doméstica. É nesta igreja doméstica onde a gente realmente vai se fazendo, né? Nos princípios religiosos, outrora tão vivenciado ali em torno de oratórios, de rezas, como agora Santo Antônio. Eu em Rafael Jambeiro, cresci vendo isso, as pessoas rezando a Santo Antônio em suas casas, né? Em família. Então é ali que tudo deve começar realmente. E a família deve cultivar essa experiência realmente de Deus na família, né? E é ali que os pais vão ajudando seus filhos a fazer este caminho, indo junto com eles à igreja, participando das missas, né? É essa prática comprometida da família para com a igreja, para com a comunidade, que vai fazendo com que, de repente, os filhos sintam também esse prazer, né? Em seguir a Jesus Cristo através da comunidade. E é ali na comunidade que ele vai escutar, de repente, através de uma homilia de um padre, como o Léo acabou de dizer aqui, que escutou do padre Jonathan. Jonathan, não é? E que tocou profundamente nele. Então, é este jovem, realmente acompanhado pelos seus pais na igreja, que vai ser tocado em algum momento, e é ali que, de repente, ele pode dizer: não, eu quero ser padre, né? Eu desejo fazer este caminho. Eu acredito que a família contribui muito. Embora eu cheguei a dizer que eu nasci em um contexto de família que não tinha vida de comunidade, depois de eu comecei realmente a seguir a caminhada e ordenado padre, eu fui um viés, um caminho para fazer com que minha família chegasse à igreja, né? Quem me fez chegar à igreja foi um jovem, por nome Eldo, hoje mora aqui em Salvador. A família dele era realmente muito de igreja comunidade. Achava bonito. Eles iam todos reunidos, os pais à frente, os filhos todos seguindo. E aquilo me chamava muita atenção, como era a prática também de Rafa Jambeiro, né? Assim, as famílias estarem todas reunidas, indo para a igreja. Então, para mim, o que diz respeito à família
é justamente isso, é integrar todos, né? Seja na oração ali dentro de casa, em torno da mesa, nas refeições, seja nos momentos de oração dentro de casa também. Eu penso que isso ajuda muito, né? E sempre oriento nas minhas homilias. Não precisa ser feito todo dia, mas nada no domingo. Que a família dê as mãos ali, reze juntos, um Pai Nosso. E são esses sinais que vai despertando no jovem esse desejo de se comprometer mais com a igreja, participar mais da igreja, se não ser padre, mas de repente, quem sabe, fazer parte de um serviço na igreja. E é a partir daí que tudo pode começar, né? Porque Deus nos chama pela via da comunidade, né? É pela experiência de igreja que a gente vai descobrindo que nós queremos ser padre. Foi depois que eu comecei a frequentar a comunidade, a igreja, com este amigo que me introduziu na vida de igreja, a comunidade, que eu fui dizer, eu quero ser padre. Até então, antes eu não dizia, sem vida de igreja, sem vida de comunidade, sem sessão nenhuma na comunidade, eu não lembro assim ter dito que eu queria ser padre. Então, o Deus nos chama pela via da comunidade, né? Pela nossa participação dentro da comunidade. Engraçado como as histórias se repetem, né? Nessa questão de vocação. A minha família, ela também não é muito religiosa, né, Paulo? Você falou como é que era a situação da minha família. Mas minha família sempre me apoiou em tudo, né? Sou filho único, então foi um baque, né? Pra minha mãe, meu Deus, eu não vou ter neto. É, mãe, calma, vai aparecer uns netinhos pra senhora, pode ter certeza. Já meu pai, ele já teve aquele olhar, né? Uma coisa mais de oportunidade de futuro. Meu pai, eu quero ser padre. Tá bom, meu filho, vá. Você vai estudar, você vai fazer um bocado de coisa e eu não vou pagar nada. Vá, faça as coisas. Então, as histórias, as histórias se repetem nessa questão vocacional e é interessante. Agora, uma coisa que me entristece muito, acho até bom a gente comentar sobre isso, das pessoas que estão na igreja, participam de vida da comunidade, Pablo falou, nossa, vai no seminário, no forró do seminário, vai no Dica, acha uma maravilha, acha lindo, visita o seminário de Amargosa, meu Deus, que coisa bonita, os seminaristas, dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa, não. Isso é um vazio terrível, terrível, terrível. E um dos problemas também, Léo, é até na questão pastoral mesmo, como o padre Valmiro falou. Uma paróquia com 40 comunidades para um único padre dar contas. Então, se Cansa, não é? cansa. E a experiência também de oração, padre, colocar em ação aquilo que você entra em contato com Deus, aquilo que você pede, aquilo que você reza, colocar, doar-se inteiramente a Deus, dar o seu sim, também sacrificar dentro da sua própria casa, com os seus, servindo, né, ao reino de Deus, se colocando nessa experiência de caminhar e se colocando nessa experiência de sentir o que Deus deseja para a minha família e para os meus filhos, e não fazer um projeto a partir de si, né? Eu quero isso para o meu filho, eu já pensei isso. É um caminho realmente não do sucesso, mas da felicidade, a busca pela felicidade, pelo projeto de Deus realizado aqui na terra. Isso é muito importante. De pessoas problemáticas. De maneira nenhuma que fosse padre. O filho agora se empenhou por um determinado caminho, tem sido a dor de cabeça, agora quer que este seja padre. Como se o seminário fosse um lugar dos problemáticos, o lugar daqueles que realmente a gente tivesse que reverter o quadro e a situação. Não, mãe. Não, pai. O seminário é o lugar de jovens realmente saudáveis, de jovens comprometidos, de jovens bons que possam realmente assimilar o projeto, condição de poder realmente estudar saudavelmente, conviver saudavelmente dentro do seminário, né? O seminário não tem espaço para a gente ocupar tempo com pessoas problemáticas que você, pai e mãe, poderia ter feito isso, poderia ter ajudado, e agora quer jogar para o seminário e resolver. Não, o seminário não é essa instância, o seminário é lugar de acolher jovens realmente vocacionados,
que tem clareza da vocação e que quer seguir realmente, verdadeiramente essa caminhada. Agora, percebeu o olhar de formador? Reitor. Ó, ó. O olhar de formador. Vamos falar da formação? Vamos. Estou aqui para Formação. isso. Rapaz, o que é ser formador de um seminário? Ser essa pessoa que foi formada e agora forma. Realmente, é uma missão, não é? É uma missão e eu não quero que nessa missão hoje, como reitor, eu passe pelas experiências que eu passei, né, há 20 anos atrás. Experiências que não me ajudou realmente a viver como seminarista, né? Experiências que não me fez viver com maior liberdade, né? E que me ajudasse na liberdade a ter discernimento até onde eu deveria chegar. E que aonde eu chegasse, eu deveria chegar como cristão seminarista. Hoje, para mim ser reitor, é entender que eu devo caminhar com os seminaristas, caminhar, escutá-los, né? Tenho aprendido, como o bispo me tirou da paróquia, sem antes me oferecer nenhuma formação para ser reitor, que o que eu sabia e o alvo que eu tinha diante do seminário era, terminando o seminário, eu quero uma paróquia. Parece que todo seminarista é o que sonha isto, né? Uma paróquia. E claro, todo médico que estuda o que ele quer é atuar na medicina, assim, termina seus estudos e assim por diante. Mas ser tirado da paróquia para mandar diretamente para o seminário, sem nenhuma preparação, eu hoje digo para Dom Juraci e vou dar essa ajuda de compreensão para ele, que enquanto eu estiver num seminário, ele já esteja realmente visando um padre, onde este pode estar fazendo faculdade, está fazendo um estudo para ser o futuro reitor do seminário de Amargosa. Não tem mais espaço para pegar assim a pessoa cruamente e botar dentro do seminário, mesmo porque seminário é lugar de reitor para saber lidar com o jovem de hoje, que não é o jovem da minha época, 20 anos atrás, e os jovens padres que hoje estão aí atuando e que, lamentavelmente, quer que o seminarista hoje seja como ele na sua época, de tantos anos atrás. Cada época com suas exigências, cada época com suas demandas realmente de realidade, não é? Então, eu entendo que ser reitor hoje para mim, esse compromisso de estar atento, né? A não frustrar, a não criar problema, a não criar angústia, né? Que não seja nesse período que eu esteja no seminário motivo de alguém, por minha postura ou comportamento, se sentir ali desmotivado a caminhar dentro do seminário, mas uma oportunidade de eu poder, conscientemente do que diz a igreja, ajudar a fazer um discernimento, né? Ajudar a fazer um discernimento com leveza, com tranquilidade, a fazer um discernimento dentro de um equilíbrio que lhe dê maturidade para tal decisão, nada desesperadamente, nada a partir de situações de angústias, assim por diante, mas de um processo de tranquilidade. Estou nessa dimensão de poder ajudar, né? Eu entendo que o meu tempo de reitor é para ajudar o seminarista a fazer discernimento, entender, é aqui o meu lugar, mas nesse lugar me exige, me traz essas exigências, ou não é aqui o meu lugar. Para mim, o meu papel de reitor é para ajudar o seminarista a fazer discernimento da caminhada. Não cabe a mim dizer, vai embora ou fica, mas a condução fazer com que ele diga, não, aqui é o meu lugar, embora este lugar me exige, me traz essas exigências e por isso vale a pena permanecer aqui. Ou aqui não é meu lugar porque não me identifico, não me encontro e realmente me faz hoje entender que eu devo avançar para novas experiências. Um pouco do meu pensar sobre o reitor, né? Interessante, muito interessante. Reitor já teve 8 anos de faculdade, experiência vivendo no seminário. Quando eu falo faculdade, eu falo da vivência do seminário, período da filosofia propedêutico, filosofia e teologia. Já passou também por um período, o senhor, no caso, passou um período pela paróquia e hoje retorna. O olhar muda muito, padre, em relação, porque nós que somos seminaristas temos um olhar, às vezes, idealizamos. Se eu fosse formador, eu faria isso. Se eu fosse formador, eu faria aquilo. Mas quando o senhor agora sai
de seminarista e agora é o formador, é o reitor, a visão muda muito do formando para o formador? Muito, muito mesmo. É o que você acabou de dizer. A gente idealiza muitas coisas quando está no projeto, né? E quando está no processo. Se eu fosse reitor, tomaria essa decisão. Se eu fosse reitor, eu faria isso. Mas isso você fala porque está distante, né? Você está dentro de um contexto de entre amigos, né? E entre amigos há sempre um sentimento de proteção, né? Eu sempre digo que no seminário todos se dão conta de que aquele rapaz, ele está sendo um problema no seminário. Todos se dão conta disso. Mas na hora de o reitor tomar a decisão, cai todo mundo em cima do reitor, né? Aí é complicado, é próprio da formação isso acontecer, né? Todos sabem que aquele candidato realmente ele não está assimilando o projeto. E por não estar assimilando, está até comprometendo os outros. Aí vai o reitor e tenta fazer um caminho com este candidato, né? Com este jovem, podendo oferecer a ele um melhor acompanhamento, intensificar um pouco mais as terapias, ser mais acompanhado pelo diretor espiritual, intensificar mais o acompanhamento dele, do reitor, né? E está tudo isso, oferece, mas a pessoa continua realmente sem dar resposta. Bom, se não dá resposta, não tem outro caminho. Aí é você, não é o reitor que está lhe tirando, é você que está realmente chegando a essa decisão de se retirar do seminário. Se você não tem a coragem de se retirar, querendo realmente dar continuidade, vai ter que o reitor dar este passo, né? Dar este passo porque ele já deu todas as condições, já deu todas as possibilidades, a oportunidade lhe foi dada, um tempo para ele repensar. E se a pessoa não tem essa iniciativa, né? Porque tem pessoas que realmente querem sair do seminário assim, como se fosse o reitor que tivesse colocado para fora. Não tem a coragem de enfrentar a realidade e dizer, não, eu fiz um discernimento, eu fiz um caminho e entendi que não é mais o seminário o meu lugar de almejar o sacerdócio. Então, não tem essa coragem, né? Não tem essa maturidade, não atingiu essa maturidade para fazer isso. Agora, para atingir essa maturidade, tem também que a formação deve fazer esse caminho com a pessoa. Se a pessoa não tem esse sinal de que então a formação tem que rever esse processo, né, ajudando a pessoa a fazer esse discernimento, né? Se é verdade que a pessoa fica ali muitas vezes vendo que não é o seu lugar e fica persistindo, é sinal de que a formação ela precisa ser revista no sentido de dizer, então a gente não está ajudando a pessoa a fazer discernimentos mais claros, né? Se a pessoa não chega então a essa decisão, lamentavelmente chega o reitor para dizer, olha, meu amigo, todas as oportunidades lhe foi dada, né? Todos os meios lhe foi oferecido, agora a gente lhe pede que você se retire do processo, faça um discernimento fora do contexto seminário, né? E veja realmente se esse é o seu caminho. Eu acho interessante o termo convidado a se retirar. Engraçado quando convidado a se retirar. Quando escutamos algumas coisas relacionadas a isso, né, padre? O senhor falando sobre essa questão de formação, o senhor falou do perfil para um padre para formar o jovem de hoje. Que jovem é esse? Que jovem de hoje? Qual os jovens, o perfil dos jovens dos jovens que estão chegando nos nossos seminários? Interessante, né? Os jovens que estão chegando no seminário hoje são os jovens que estão vivendo a realidade dessa sociedade atual, né? O jovem que curte a festa, que curte o que a sociedade vai oferecendo. É o jovem que já curtiu um namoro, de repente, ao modo como se namora hoje, né? Que lamentavelmente estamos aí, véspera do Dia dos Namorados, é hoje, né? É hoje, véspera, não sei. Eu sei que eu fui em algum local aí e perguntaram assim, está saindo muito presente, Dia dos Namorados? Aí a pessoa diz que nada, o comércio está parado. Eu falei, mas não existe mais namoro hoje é ficar, né? Não existe mais namoro naquele processo de outrora, que fazia um caminho para chegar até o noivado chegar até o casamento. Hoje conheceu, é ficar. Né? E se assim, o jovem não faz isso, ele tem que responder, porque senão é tido como frouxo e assim por diante. Então, ele é até forçado a responder um pouco essa demanda
né, das jovens que namoram já que é algo mais avançado. O jovem que chega no seminário chega, lamentavelmente, bombardeado por essa realidade do mundo aí fora, né? O jovem que chega até a partir de relacionamentos. Ele é impedido de entrar? Não, não é impedido de entrar. Uma vez entrando, ele vai ter que cultivar o equilíbrio, cultivar a compreensão de que ele agora é chamado a ser celibatário e que ele não pode mais curtir o mundo lá fora como antes ele curtia, né? Então, é este jovem que nós estamos recebendo do seminário, né? O jovem que curtiu a sociedade aí presente, né? É a sociedade do momento que estamos vivendo, que dá ao jovem a liberdade de ele realmente vivenciar tudo, porque os pais não dão limites, né? Aos jovens, limite no sentido de dar um acompanhamento, né, a esses jovens. Então, ele, por falta desse acompanhamento, por falta dessa formação familiar, dessa base familiar, ele foi cultivando tudo que está aí na sociedade e agora ele faz um discernimento que, diante de toda essa realidade, ele agora quer ser padre. E agora, escolhe ou não? Claro que vamos acolher este jovem, e é com estes que nós estamos lidando dentro dos nossos seminários, né? Esses jovens com essa cabeça, com essa mentalidade, com essa cultura, né? Tanto que hora ou outra a gente escuta isso, mas podia ser assim, podia ser assado, a partir da realidade que ele veio lá de fora. Aí cabe ao reitor ter paciência com isso, porque ele está vindo de um bom tempo dessa sociedade e agora precisa fazer um caminho com ele, um acompanhamento para ir realmente fazendo com que ele assimile essa nova realidade que ele escolheu, exige isso e aquilo dele. Né? Nosso reitor, que foi meu reitor de Léo também, o grande padre Lorival da Cruz, ele dizia algo interessante, que antigamente os jovens, eles iniciavam muito cedo no seminário menor, e hoje os jovens, eles experimentam no sentido de trabalho, faculdade, o jovem demora mais a tomar uma decisão daquilo que ele quer ser. Então, cada vez mais a gente vai vendo jovens entrando tardiamente, né, as vocações mais tardias, no seminário. Isso também é um grande desafio, acredito, para a formação. Uma coisa também que conversávamos antes, quando estávamos aqui nos bastidores, é a questão da maturidade, né, do reitor, do processo de formação, tratar o jovem como adulto, né, e ali ajudar a crescer. Um outro também desafio que eu vejo muito, não sei se o senhor concorda, padre, não sei também se o Léo concorda, é a questão da ansiedade, os meios de comunicação. Hoje o jovem é absorvido por todos esses fatores. Isso tudo para a formação, ajudar esse jovem a integrar, a ser um homem realmente inteiro, para ser um padre bom, para ajudar pessoas feridas também, que estão feridas nas nossas paróquias. E aí um grande desafio, né? Porque ao mesmo tempo que o seminário pode formar, nesse sentido que o senhor falou, da sinodalidade, do reitor ali que está, do formador que está ali acompanhando o seu jovem, comunicando, também pode correr o outro risco de colocar esse jovem numa bolha e não formá-lo para essa vida, depois para essa missão árdua que é o sacerdócio. Justamente, Pablo. Porque o que acontece? A gente, enquanto seminário, formação, reitor, nós estamos a querer acolher o jovem perfeito, aquele jovem com perfil de santidade, né? Estamos para acolher o jovem que vem deste mundo que aí está, né? Das redes sociais, esse jovem bem infiltrado nesta realidade de mundo que aí está. A gente vai acolher este jovem, o seminário tem espaço para ele. Agora, uma vez chegando no seminário, a formação vai ajudar ele agora a incorporar, né, esse processo formativo. Né? Esse jovem que chega com uma pince na língua ou em outra parte do corpo, e aí vai ter que informação do seguinte, meu amigo, você acha que convém isso para uma pessoa que comunga desta caminhada? Não é pedir para tirar, não. Né? Mas fazer um caminho de tal forma que a pessoa mesma vai dizer, não, isso aqui não condiz com a caminhada que agora eu pretendo seguir, né? E a pessoa por si mesma vai se desarmando sem precisar ninguém desarmá-la, no sentido de arrancar dela bruscamente o que está sendo trazido deste mundo aí fora, né? É um pouco do papel do pai do filho pródigo, que não exigiu nada, só fez revestir, né, este filho que chegou estraçalhado do mundo lá fora com
sandália nova, com roupa nova, e com uma nova dignidade nesta pessoa. Então, eu penso que a formação ela vai um pouco nesta linha, não de descartar quem chega, o jovem que chega aí deste mundo que nós estamos vivendo, que não é nada fácil, né? E vai fazendo com que a pessoa faça um caminho de discernimento, onde ela mesma vai se desarmando daquilo que trouxe deste mundo aí fora, por força de uma consciência que a formação vai dando para a pessoa. Né? E até nessa própria caminhada, a formação vai entendendo e nós mesmos de que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem a sua realidade de pessoa, cada um tem a sua personalidade. E formar não quer dizer moldar. Que pega uma forma, aí coloca como se fosse uma cera e fica todo mundo igualzinho e tal. Não. Formação é diferente de molde, onde a pessoa entra no molde para caber ali. Não, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua subjetividade, claro, orientada, mas existe uma subjetividade, como ela se porta no mundo, né? Então, isso é muito importante que a formação presbiteral nos nossos seminários e possibilita isso para a gente, né? Isso mesmo. Eu penso que o formador dos tempos atuais tem que se dar conta que está vivendo em uma sociedade moderna, pós-moderna, em uma sociedade onde o jovem tem se comportado desta maneira. E aí ele não pode impedir que esse jovem que chega com essas realidades deixe de fazer experiência, né? Porque senão a gente vai ficar com os nossos seminários vazios. De repente, é melhor que fique vazio do que a falta de qualidade, né? Mas a qualidade vai sendo dado dentro do processo a esse jovem, né? Então não cabe a mim hoje dizer esse jovem não pode entrar no seminário por força desta realidade. Ele entra. Agora, dentro do seminário, no processo formativo, ele vai sendo conscientizado de que ele agora é preciso entrar nessa proposta, né? Não entrar na imposição, mas entrar em uma proposta onde ele mesmo vai fazendo este caminho na liberdade, não é? Aí, a sabedoria do reitor é estar acompanhando para ver se ele está fazendo realmente acontecer o processo ou ele permanece ali engessado nas suas convicções que entrou no seminário, se esse jovem conseguiu dar passos, se esse jovem conseguiu fazer um processo de conversão, se esse jovem realmente está demonstrando maturidade, está assimilando o projeto formativo. Então, cabe ao reitor fazer esse caminho com ele, né? Mas exigir que seja desse jeito ou dessa maneira é lamentável. A gente não vai ter realmente como estar tá aí com jovens dentro das modalidades, né, antigas que se esperava do jovem dentro do nosso seminário. Imagine, em outras épocas, nunca concebi entrar um jovem no seminário tatuado, né? De repente, 15, 20 anos atrás. A formação talvez não concebesse isso e não concebia mesmo, não. Hoje, chega esses nossos jovens no seminário. E agora? Vai pegar agora arrancar da pessoa? Vai fazer com que a pessoa ela faça uma leitura, uma releitura disso aí e agora conviva com isso, não alargando mais na sua vida, não é? Não trazendo aquela pequena que foi colocada aqui agora no corpo todo, mas ajudar a pessoa a fazer um discernimento para um ministro, né, que fez aquela escolha de segmento, se cabe tá comungando com isso aqui. Então, é a falta de discernimento, é ajudar a fazer discernimento. Porque se a formação não ajudar a fazer discernimento, eu me enclausuro na formação, digo sim, 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 diante do reitor, que eu tenho que dizer para ser ordenado no dia mesmo, e depois de ordenada, agora vai ser pince para todo canto do corpo, vai ser tatuagem para todo canto, porque lá dentro eu disse que não pode. Eu não fiz um processo que ajudasse a pessoa por si mesma dizer, não cabe a mim, como um futuro ministro, estar enchendo meu corpo de tatuagem, né? Então, a questão não é não pode, é você fazer realmente com que a pessoa faça discernimento e no discernimento saiba fazer escolhas que condiz ao caminho que está percorrendo.
Aí a importância do discernimento, o discernimento bem feito. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Esse é aquele momento que a gente fala, oh, Oh, Que pena. que pena. Mas a conversa foi boa, o papo foi bom e o papo rende muito ainda, tem rende. muito papo. Mas queremos agradecer, Léo, antes de passar a palavra para você. Esse papo com seminarista só é possível pela sua ajuda, né? Por conta da sua ajuda. Você que aí está assistindo, curtindo, compartilhando também esse vídeo para que essa conversa chegue a outras pessoas, para que outras pessoas possam também experimentar, ouvir um pouco desse papo com seminarista. Também agradecemos muito ao Pascom Arquidiocesana. Aqui, nossa produção aqui na pessoa de Sara, Mateus e Carlos. Queremos agradecer imensamente eles que cuidam de tudo aqui, desse estúdio bonito, belíssimo, Santa Clara. Muito obrigado a toda a nossa equipe que está ali do lado. Exatamente. Mandar um abraço para uma pessoa que foi citada aqui muitas vezes, Dom Juraci. Abraço para o senhor. Agora é hora de agradecer. Obrigado, Dom, por fazer por que não, esse sacrifício, esse esforço sagrado de tirar um padre de uma paróquia e colocar no seminário. Demonstra a preocupação do senhor com a formação dos futuros sacerdotes e, com certeza, futuramente, a igreja irá agradecer muito, muito, muito. Gratidão. Padre, última palavra, olhando para aquela câmera ali, para aquele jovem, ou aquele formador que está nesse processo, uma palavra de encorajamento. Eu celebrando domingo na comunidade Nossa Senhora das Graças, como eu não estou muito contextualizado aqui com a cidade de Salvador, não sei me localizar em paróquia, a paróquia que eu estou celebrando naquele momento. Contanto que depois da missa um jovem me procurou, padre, eu posso dar uma palavrinha com o senhor? Só que a coordenadora disse assim, tem que ser rápido, porque está fechando a igreja, vai ter um forró à tarde. E eu pedi assim, sente um pouco comigo, mesmo ela apressando, eu pedi que ele sentasse. Foi o tempo também que eu estava tomando um cafezinho. E ele disse assim, eu nunca tive assim, a oportunidade de dizer para um padre que eu quero ser padre, né? Eu estou trabalhando, estudando, fazendo faculdade, mas no fundo, existe em mim uma grande motivação para ser padre. Eu dizia, que bom que você realmente está dando esse testemunho que quer ser padre. Eu podia até puxar um pouco lá do Passardinha para a Diocese de Amargosa, mas não, né? Estou conduzindo para o Padre Alberto, para a equipe de formação, e já estou encaminhando realmente ele para que tenha esse contato diretamente com o seminário aqui de Salvador, né? Então, assim, jovem, você também procure-nos, né? Procure aqui o Seminário Central, procure os seminaristas, quando estes estiverem nas paróquias, hora ou outra, eles estão aí nas paróquias, celebrando com os párocos. Procure, não tenha vergonha, não, né? Procure esse seminarista, eu quero ter uma palavra contigo, ou procure o seu próprio padre também, diga para ele, você tem uma palavra com o Senhor, padre. E ali você tem a oportunidade de dizer o que esse jovem disse para mim, padre, eu quero ser padre. Fiz experiência de namoro, né? Mas vi que o que me realiza, o que pode estar me realizando é ser padre. Então, não fique assim confuso nas suas ideias, nos seus pensamentos, não fique confuso na sua decisão, né, daquilo que você pode ser. Procure um sacerdote e diga isso para ele, e certamente, assim como eu, que pude dar uma palavra e um encaminhamento para este jovem, eu tenho certeza que os seminaristas, os outros padres também vão estar ali encaminhando para fazer essa experiência. Trazer você a participar de um encontro vocacional. Você tem que ser padre porque participou do encontro vocacional. O encontro vocacional vai ser uma via de você fazer realmente discernimento, né? Realmente é isso que eu quero. Porque de repente você esteja até pensando em ser, mas quando vem para participar do encontro, você vai dizer, não, não é isso. Eu imaginava que fosse, mas não é isso. Valeu a pena você ter vindo e participar desse encontro. Então, eu me senti isso. Né? Que esse jovem, você que é jovem e tem esse desejo realmente de seguimento, nos procure e diga realmente com o coração que você deseja fazer uma experiência. E que não seja desejo ser padre, mas quero fazer uma experiência. E na experiência te dê aí a conclusão se realmente é padre mesmo ou um pai no futuro, né, um bom profissional. Eu lembro de um bispo de Deus, ele já veio falecer, Dom Valfredo, ele escreveu um livro cujo tema é
casamentos que nunca deveria existir. Então ele vai dizer de casais que imaginavam ser realizados casando e não foram realizados. Teve que interromper o casamento, ao decorrer da caminhada, vai viver a tua vida, eu vou viver a minha, porque foram jovens que não fizeram aprofundamento, não tiveram a oportunidade de fazer um discernimento e da coisa, o primeiro amor se adiantando muitas vezes, e porque já teve uma relação, tem que casar, na relação a namorada tem que segurar do logo, né? E ali teve que casar forçadamente muitas vezes, aí casou, mas não era a vocação casamento. Então, procure realmente essa oportunidade de fazer discernimento da sua vocação. O seminário oferece essas oportunidades de encontro várias vezes durante o ano, neste mesmo. Durante o ano, o seminário central oferece essa condição. Procure e deixe passo. Recado dado. Nos procure e reze pela sua vocação, que com certeza Deus irá realizar. Padre, muitíssimo obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar conosco. Nós ganhamos muito com a conversa de hoje, de fato observando esse outro lado, tendo esse contato. Nossa Senhora do Bom Conselho te abençoe e interceda de fato pela vocação do Senhor. Próximos 20 anos. Estamos próximos dos 20 anos de sacerdócio, com certeza um sacerdócio muito fecundo para a igreja. Gratidão. Nós que agradecemos. E eu quero que você, jovem, olhe para esses dois, eu e Pablo, e veja que são jovens simpáticos, bonitos, jovens que poderiam estar na sociedade, namorando, almejando um casamento, poder estar na sociedade, de repente, com os trabalhos, bem remunerados. Então, eles não estão no seminário para ser padre porque não se encontra com essas outras realidades, mas foram capazes de, em meio a essas outras realidades, dizer: eu seria mais feliz sendo padre. Realmente, é esse o sentido da nossa caminhada. Não é porque a gente não presta para casar que vai ser padre, é porque tu vai ser padre. Não, você presta, você entende que será mais realizado sendo padre enquanto identificação. Poderíamos ser excelentes pais, excelentes esposas, mas desejamos doar-se a Deus inteiramente, seguindo a vocação sacerdotal. Então, Léo, Papo Seminarista termina por aqui hoje. Termina por aqui. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Obrigado, meu parceiro. Primeiro episódio. Eu também agradecer, a vocês. Pablo foi aquele que sempre estava me lembrando o tempo todo, né? Padre Valmiro hoje está no horário, então obrigado pelo convite, viu? Muitíssimo obrigado por me envolver nesta conversa enriquecedora, que me fez puxar aqui, me esforçar ao máximo para puxar aqui assunto para responder essas perguntas. E vocês devem se preparar mais, né? Porque a gente é padre, que não tem essa facilidade toda de falar, não, viu? Mas muitíssimo obrigado a você, Pablo, a Léo. São rapazes, são seminaristas muito amigos, né? Pouco tempo, só um semestre no Central, mas o suficiente para nos declararmos próximos irmãos e amigos. Sou feliz por estar no Central e caminhar com vocês, viu? Quero agradecer também aqui aos nossos amigos Sara, Mateus e e Carlos. Me diga uma coisa, vocês dois já são noivo e Carlos? Está pensando na vocação. Carlos, pense nesta entrevista e que isso entre no seu coração, viu? Amém, igreja. Amém. Amém. E, por enquanto, isso é tudo. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Bem-vindos a mais um episódio do Papo com Seminarista.